A paz do Senhor. Eu sou Thaís Araújo e nós estamos fazendo a leitura do livro Guerreiras de Oração. O caminho para uma vida de vitória, de Stormy Ormatia. Hoje vamos para o capítulo de número 8. Engaje-se na guerra, sabendo que o tempo é curto. Uma coisa é vestir nossa armadura espiritual e pegar nossas armas espirituais, mas decidir engajar-se na guerra e ir à batalha em oração é outra história. Não basta pensar sobre a oração, falar sobre a oração ou ler sobre a oração. Temos de orar. Soldados podem se preparar para a batalha, aprender sobre a batalha, treinar para a batalha e ter o melhor equipamento do mundo, mas se nunca forem à batalha, o inimigo vencerá. Todas nós precisamos entender a importância de ser guerreira de oração. Somos um grupo grande e poderoso, mas Deus quer que sejamos um grupo ainda maior e mais poderoso. Deus chama todas a orar. Jesus nos ensinou sobre a oração. Ele nos disse o que fazer quando orarmos e como orar. Podemos memorizar tudo o que a Bíblia diz sobre a oração, mas se não estivermos orando, a vontade de Deus não estará sendo feita. E sim a do inimigo. E o reino de Deus não estará avançando. Não temos de nos alistar no exército, pois já nos alistamos ao entregar a vida a Jesus. Porém, precisamos nos engajar na guerra. As batalhas não estão se tornando menos frequentes, nem menos intensas com o tempo. Ao contrário, vem aumentando em todos os aspectos. Não podemos simplesmente ignorar esse fato e ainda esperar que permaneceremos firmes. Devemos tomar parte na guerra, agora, pois o inimigo sabe que resta pouco tempo antes do retorno do Senhor e está se esforçando ao máximo para realizar seus planos. A guerra está mais difícil que nunca. Podemos ver ataques incessantes contra a saúde, os sentimentos, os relacionamentos, o trabalho, as reputações, as finanças e a segurança de cada cristão. Eles são epidêmicos e não podemos ignorá-lo. Engajar-se significa dedicar-se com afinco ou tomar parte em algo. Também significa comprometer-se voluntariamente ao serviço militar. É assumir uma obrigação, é optar por se envolver em algo. Você se comprometeu a tomar parte na batalha, reconheceu que uma guerra está sendo travada e compreendeu o chamado de Deus para orar. No contexto da batalha espiritual, engajar-se significa comprometer-se com Deus a enfrentar os planos do inimigo, orando para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Não falei em meus livros anteriores sobre guerreira de oração, porque notava quantas pessoas lutavam com simples orações por si mesmas e por seus entes queridos. Elas precisavam de uma forma confiável e consistente de levar suas necessidades a Deus antes que se tornassem orações de desespero. À medida que mais e mais pessoas vêm a mim, onde quer que eu esteja, dizendo-me que também são guerreiras de oração, sei de antemão que há um exército de guerreiros e guerreiras bem maior do que a maioria pode imaginar. O mundo se torna cada vez mais sombrio, com o mal sendo exaltado e se espalhando como fogo na mata. É por isso que nosso exército de guerreiros e guerreiras de oração precisa aumentar em número e força.
peço-lhe que se junte a nós, caso ainda não tenha feito. Se você colocou sua fé em Jesus, tem o coração voltado para Deus e seus caminhos, e é grata pela direção do Espírito Santo em sua vida, pode se tornar uma guerreira de oração. Espero que já esteja convencida, mas se não estiver, o restante deste livro com certeza se encarregará disso. É preciso reconhecer quem você é no Senhor e o que Ele fez por você e o que Ele a chamou para fazer. Você não é fraca, é filha do Rei e Ele é forte em você, mediante o poder do Espírito. Há uma vocação em sua vida que não tem nada a ver com sexo, idade, sucesso, nível educacional, raça, cor, cultura, partido político ou tipo sanguíneo. Somos todas filhas de Deus, sob o único sangue, o sangue de Cristo. Ele a chamou para vestir a armadura de Deus e enganjar-se na guerra. Você nunca estará sozinha na batalha, e isso deve servir de grande conforto. Há espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Trata-se de você e eu. Temos uma herança no Senhor. Há anjos que nos ajudam. Ao Espírito Santo que está em nós e nos capacita. Muitas pessoas já se sentiram como nós diante da oposição do inimigo. Elas, porém, lutaram com coragem, pois sabiam que ele também é inimigo de Deus e que a vitória pertence ao Senhor. Talvez não sejamos reconhecidas como grandes guerreiras de oração na terra, mas Deus reconhece nossos esforços. Ele diz que no céu há taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Então, quando oramos, nossas orações não evaporam no ar? Elas perduram? Isso significa que nossas orações não duram apenas alguns segundos. Elas seguem existindo. Elas existem diante de Deus e seguem adiante realizando a vontade dEle. Não é maravilhoso? O que fazemos como guerreiras de oração persiste além de nossa vida na terra. Acredito que a oração que você faz hoje não se evapora sem nem mesmo ultrapassar o teto. Acredito que sua oração pela salvação por alguém hoje pode ter efeito, mesmo depois de sua partida para estar com o Senhor. Você nunca sabe como sua oração por alguém no leito da morte será respondida. Não temos como saber, somente Deus sabe. Contudo, não podemos viver apagando incêndio, precisamos também preveni-los. Devemos ter uma atitude proativa e orar com antecipação as táticas do inimigo. Devemos orar por proteção do inimigo para nós mesmos, para nossa família e para todas as pessoas que põem Deus em nosso coração. Antes de tudo, porém, temos de nos enganjar na guerra. Enganja-se porque você não sabe tudo o que suas orações podem realizar. Engaje-se. Nós, guerreiras de oração, não recebemos muito crédito por parte de pessoas que não são guerreiras de oração, mas temos a grande recompensa de ver Deus operar em resposta às nossas orações. Na igreja que eu frequentava em Los Angeles, participava de um grupo de oração às quartas-feiras à noite. Naquela época, sentimos grande compaixão por pessoas que viviam em Berlim Oriental
em condições miseráveis de corpo, alma e espírito. Atrás do muro de Berlim, erguido pelos russos para impedir as pessoas de cruzar a fronteira rumo à liberdade. Acreditávamos que éramos dirigidas pelo Espírito Santo a orar pela queda do muro de Berlim. Sabíamos que provavelmente não éramos as únicas orando com esse objetivo, mas orávamos como se fôssemos. Para nós tratava-se de uma missão, pois sabíamos que estávamos cumprindo o chamado de Deus. Nenhum de nós poderia imaginar como o muro seria derrubado, mas ainda assim orávamos. Anos mais tarde, o muro veio abaixo. Não creio que o muro de Berlim tenha sido derrubado repentinamente. Acredito de todo o coração que ele foi derrubado primeiro no reino espiritual, nos anos que precederam sua queda. A batalha foi vencida em oração. As forças do mal que ergueram o muro, obrigando as pessoas a viver em isolamento, pobreza, crueldade e separação de seus entes queridos, privando-os de liberdade, alimentos, trabalho e do necessário para uma vida decente, foram derrotadas primeiramente em oração. Anos depois, uma pessoa que tinha participado daquele grupo estivera em Berlim na queda do muro e me trouxe um pedaço dele. Está aqui, numa prateleira, e é para mim uma lembrança constante de que não sabemos o poder das nossas orações. Mesmo quando não temos fé suficiente para crer de coração no cumprimento daquilo porque estamos orando, Deus é fiel para manter sua promessa e responder às nossas orações. Eu não tinha fé suficiente para crer que o muro seria derrubado, mas tinha fé de que o Deus do impossível pode fazer qualquer coisa que desejar ao encontrar pessoas para irem por Ele em oração à batalha contra o inimigo. Talvez você pense que não receba benefícios imediatos por orar em favor de outras pessoas ou de situações em lugares distantes. Mas isso não é verdade. Quando você está orando, recebe bênçãos de Deus que talvez não receberia se não o fizesse. Primeiro, ganha mais proximidade de Deus, o que é sempre muito bom. Estar com o Senhor é uma recompensa por si só. Sei que você não ora apenas com o intuito de receber algo, nem hesita em orar por pensar que não há nenhum benefício para você. Algumas pessoas, no entanto, pensam assim. Achamos que nos sacrificamos ao Senhor ao orar, mas somos os maiores beneficiários. Podemos estar num grupo de oração em favor apenas de outras pessoas, mas sairemos de lá ricamente abençoados por Deus. Nossas orações não realizam grandes coisas somente para os outros, mas para nós também, mais do que nos damos conta. Engaje-se porque você serve a Deus. Deus não quer que nosso compromisso com Ele nos faça sentir intimidados ou pressionados. Ele quer que simplesmente ouçamos seu chamado e respondamos a Ele. Tem a ver com servir ao Senhor. Não se trata da oração perfeita. Trata-se de nosso Deus perfeito respondendo às orações que lhe fazemos. O que realizamos não muda as coisas. É o poder de Deus que atende às nossas palavras. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Apesar de nossa fraqueza, podemos ser instrumentos do poder de Deus. De fato,
Porque somos fracos, podemos ser usados pelo Senhor como instrumentos do seu poder. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Servimos a Deus ao orar constantemente. Ele não quer que oremos uma vez, e se a oração não for respondida de acordo com a nossa vontade, desistamos dizendo: minhas orações não estão funcionando. Ele quer que permaneçamos firmes e continuemos a orar. Paulo nos orienta: mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. É por isso que não devemos julgar a respeito de como Deus nos pede para orar, como nos sentimos dirigidas pelo Espírito a orar, como Ele responde às nossas orações, se há ou não resultados imediatos, ou qual deve ser nossa sensação depois de orar. Temos simplesmente de orar sem fazer julgamentos. Quando enfrentamos situações difíceis, Deus não quer que apenas paremos de orar, como se de repente não fôssemos mais qualificadas. Lembre-se de que tudo acontece por meio do Espírito, pela força dele e não pela sua. É a armadura dele que nos protege e não a nossa. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 8 ao 10. Na oração, o poder de Deus pode ser visto em nós. Mesmo durante os momentos mais difíceis, Deus quer que sejamos capazes de dizer como Paulo: se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos ou quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8. Não importa o que acontecer, serviremos a Deus, porque lhe pertencemos. Ao orar como guerreira de oração, você está servindo a Deus de forma direta e íntima. Quando você ora por outras pessoas, realiza a vontade de Deus para elas. Promove o avanço do reino de Deus em oração. Faz as obras das trevas retroceder, correntes serem quebradas, escravos e inimigos serem libertos e traz restauração onde ela é necessária. E mais, faz a cura e a plenitude se arraigarem onde há enfermidade e sofrimento. Traz consolo onde há desespero. Cultiva esperança onde há desesperança. Revela Jesus àqueles que estão imobilizados por armadilhas de falsos deuses e ídolos. E propaga o amor de Deus a pessoas que nem sabem que Ele existe. Pense que ser uma guerreira de oração é nada menos que servir a Deus porque você o ama. Sempre que você orar por suas necessidades e por coisas que pensa em seu coração, peça a Deus que Ele lhe dê direção, trazendo uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma situação em sua mente. Ele trará ao seu coração o desejo de orar por determinada pessoa ou circunstância. O Espírito Santo em você a ajudará a orar.
e você sentirá entusiasmo a esse respeito, talvez até emoção, a ponto de chorar, caso a situação envolva o sofrimento alheio. Você sentirá a dor do Senhor em relação à situação ou a própria dor da pessoa. Saberá quando Deus a está chamando para orar intensamente por alguém ou por algo devido a este entusiasmo surgido durante a oração. Hoje de manhã, quando ia me sentar para escrever este capítulo, a imagem de um jovem que foi ferido gravemente no acidente e a dor de sua mãe me vieram à mente. E eu sabia que Deus estava me chamando para orar. Venho orando por eles há muitos anos, assim como fazemos por muitas pessoas, e temos visto milagres acontecendo à medida que o tempo passa. A vida desse jovem não apenas foi salva, mas é restaurada pouco a pouco. Sua recuperação até agora é resultado das orações de muitos guerreiros e guerreiras que ouviram o chamado de Deus para orar por milagre após milagre e continuam atendendo a este chamado. Ainda há muito a ser alcançado na recuperação desse jovem. Por isso orei por necessidades específicas de que eu tinha conhecimento. Orei por força e consolo para sua mãe, que tem estado sempre ao lado dele ao longo desses anos. Orei por outros membros da família que também têm sofrido muito. Enquanto orava, Deus me mostrou coisas específicas sobre as quais não tinha pensado e orei a respeito disto também. Ele me permitiu sentir parte da dor da mãe do rapaz. E eu chorei suplicando a Deus que minhas orações ajudassem a aliviar a tristeza daquele coração. Orei por todos os milagres que eles ainda precisam. E orei para que sintam a confiança de que milagres acontecerão e para que a esperança seja renovada no coração deles. Deus a está chamando para cumprir sua vocação de orar por alguém neste momento. Pergunte-lhe quem é, e quando ele lhe trouxer alguém à mente, peça a direção do Espírito Santo sobre como orar. Depois de orar, não questione se Deus a ouviu ou como ele agirá. Lembre-se apenas de que há duas grandes verdades sobre orar como uma guerreira de oração. Primeiro, Deus ouve suas orações. Segundo, Deus responde às suas orações conforme a vontade e o tempo dele. Você nunca saberá exatamente o bem que resultou de suas orações, mas Deus sabe. Por exemplo, se você orar como eu orei, por uma jovem vítima de tráfico sexual, não dá para saber como suas orações afetarão a situação dela. Talvez ela consiga fugir ou ser resgatada por causa de suas orações. Se você acredita que mais pessoas precisam orar como você sobre algo, peça a Deus para despertar o coração de outros guerreiros e guerreiras de oração, a fim de que ouçam o chamado para orar a respeito daquela situação. É da vontade de Deus fazer isso. Contudo, mesmo que ninguém mais esteja orando por aquele algo específico no momento, o Espírito Santo está com você, em você, ajudando a orar. Deus vê em seu coração que você tem prontidão para orar. Ele não está julgando suas orações. Ele está satisfeito em ver que você tem o coração de uma guerreira de oração. A Bíblia diz sobre a doação que se há prontidão, a contribuição é aceitável. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Você tem prontidão, senão não estaria lendo este livro. Você tem o desejo de dar de si para Deus ao orar por outros. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7.
Aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E aquele que semeia com fartura, também com fartura colherá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você colherá grandes bênçãos, porque ama a Deus e deseja servir-lhe com um coração alegre. Engaje-se, porque você sabe que o tempo é curto. O mal se torna mais intenso a cada dia. Os riscos também são maiores. Não podemos simplesmente dizer, bom, se é para acontecer, que aconteça. As coisas podem piorar muito mais do que o necessário para muitas pessoas, principalmente para aqueles que creem no Senhor. Devemos orar por proteção, devemos orar para que as pessoas que não endureçam seu coração contra o Senhor, mas se abram para Ele como Salvador. O tempo é curto e precisamos nos revestir da armadura da luz. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Romanos capítulo 13, versículo 12. A armadura da luz é a armadura de Deus, é a cobertura dele sobre nós e sua luz dentro de nós. Devemos nos vestir de tudo que Jesus é e de tudo que ele fez para nos salvar, nos cobrir e nos proteger do mal. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos capítulo 13, versículo 14. Se não entendermos essa guerra espiritual, nossa batalha será sempre contra pessoas e grupos. Lutaremos contra seres humanos e não contra os poderes malignos que exercem controle sobre as pessoas. Travamos a batalha da carne com pessoas em vez de lutar com nossas armas espirituais contra as obras invisíveis das trevas. Somos chamadas a orar para que a escuridão retroceda e a vontade de Deus seja feita na terra. Nosso inimigo é espiritual e não de carne e osso. Lutamos contra forças e poderes espirituais que dirigem a escuridão deste mundo e contra espíritos ímpios em regiões espirituais espalhadas em nossas cidades. É importante sempre lembrar quem é o nosso verdadeiro inimigo. Do contrário, viveremos lutando contra pessoas de outro partido político, de outra etnia ou classe social, contra nosso chefe, nossos colegas de trabalho ou nosso vizinho chato. Se começarmos a lutar contra eles, não apenas nos desgastaremos, como também não chegaremos a lugar algum. Se lutarmos contra as pessoas e não contra as forças das trevas, estaremos apenas derrotando a nós mesmos. Engaje-se, porque você está comprometida. Quando a mulher solteira é convidada a sair com um homem, mas já prometeu se casar com outro, ela simplesmente responde: sou comprometida. Isso é tudo que ela precisa dizer, pois a mensagem é clara. Ela já tem compromisso com uma pessoa e não está interessada em mais ninguém. Quando você se compromete com o Senhor, promete amar e servir somente a Ele. Se outras coisas exigirem em demasia de seu tempo e sua atenção, é preciso responder: já sou comprometida com o meu Senhor e quero passar tempo com Ele. Aleluia! O compromisso com o Senhor transforma nossa vida da melhor forma possível, além de facilitar o engajamento na guerra contra o inimigo. É por isso que as guerreiras de oração tomam parte na guerra espiritual e oram com determinação, porque estão comprometidas com o Senhor, amando e servindo exclusivamente a Ele.
A proximidade com Deus lhe dá maior sensibilidade a respeito da vontade do Senhor sobre todas as questões. São tão agradecidas por tudo o que o Senhor fez que não hesitam em ir à batalha por Ele. Saiba que não estamos correndo perigo por nos envolver na guerra. Corremos perigo quando não nos engajamos nela. Estar comprometida com o Senhor é encontrar-se com Ele todas as manhãs e dizer que você o ama e o adora e quer servir-lhe conforme o desejo dele. Você se engaja na guerra apresentando-se diante do Senhor como uma dedicada guerreira de oração que ouve suas instruções e ora, no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, atenta e perseverante na oração por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Jesus disse que você pode orar sozinha, só você e Ele, em devoção particular, ou pode orar com outra pessoa, um parceiro de oração. Jesus disse: se vocês dois concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 19. Ou pode orar com 2 ou mais pessoas, um grupo de oração. Jesus disse: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Não é preciso nenhuma outra justificativa para orar com outras pessoas. A união dos cristãos em oração tem poder por causa da presença de Jesus e da garantia de resposta à oração. Quando você ora com outra pessoa, o Espírito Santo em você está conectado com o Espírito Santo nela. E suas orações são poderosas por causa disso. Se você orar com outras pessoas, porém, fique alerta para não negligenciar seu tempo sozinho com o Senhor. Se você for comprometida com o Senhor em primeiro lugar, terá uma conexão profunda e inigualável com Ele. Se as distrações roubarem seu tempo de intimidade com Ele, você sentirá a conexão enfraquecer. Eu sou comprometida com o Senhor. E você? Vamos nos comprometer com Deus para que nos enganjemos nessa guerra que o inimigo trava contra todos nós. Ele sabe que tem pouco tempo, por isso está se esforçando ao máximo. Não deveríamos fazer o mesmo? Então vamos nos esforçar. Oração para a guerreira de oração. Senhor, ajuda-me a me comprometer contigo em oração todos os dias, de modo poderoso e eficaz. Quero ver tua vontade feita na terra. Por isso escolho me enganjar nessa guerra contra nosso inimigo. Comprometo-me a ouvir teu chamado para orar em favor de pessoas e situações conforme tua orientação. Obrigada, porque me deste uma armadura protetora, armas poderosas e a promessa de que sempre estará comigo. Ajuda-me a deixar de lado as obras das trevas e a revestir-me da armadura da luz. Romanos capítulo 13, versículo 12. Sei que o tempo está acabando e que o inimigo sabe que tem pouco tempo para realizar seus planos malignos. Sei que com a iminência de teu retorno, o inimigo quer conquistar tantos corações e mentes quanto puder. Ajuda-me a não esquecer que, independente do que aconteça em minha vida, na vida das pessoas ao meu redor ou no mundo, devo orar sempre para que tua vontade seja feita. Sou grata por fazer parte de teu grande exército de guerreiros e guerreiras de oração, que ouviram seu chamado e seguem tuas orientações todos os dias. Estou empolgada em ver tudo o que farás por meio de nossas orações. Ajuda-me a não julgar minhas orações nem tuas respostas.
Comprometo-me a simplesmente orar e deixar as respostas por tua conta, a fim de que tua vontade seja realizada em teu tempo. Quero servir a ti e a teus planos, porque eu te amo. Pai, sou grata por tudo que fizestes por mim, por tudo que ainda farás. Ajuda-me a permanecer firme na simplicidade que há em Cristo. Ensina-me a identificar o verdadeiro poder espiritual e não me deixar ser guiada por falsa espiritualidade. Ajuda-me a não sucumbir às discussões espirituais ou teológicas com outros cristãos, pois tua palavra diz que isso não é produtivo. Capacita-me a sempre ouvir teu chamado para orar. Dá-me teu coração pelas pessoas e pelas lutas que elas enfrentam. Ajuda-me a sempre orar visando o alvo correto. Enganjo-me nessa guerra espiritual, pois estou comprometida contigo e quero servir somente a ti. Oro em nome de Jesus. Amém. Celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor e envolva-se nesse propósito. Ore, peça a Deus a direção e busque ao Senhor enquanto há tempo. Um grande abraço. Aguardo você para lermos juntas o próximo capítulo, de número 9. Está quase no fim deste livro e eu sei que nós sentiremos saudades dessas palavras abençoadoras. Um abraço.